Olá, meus amigos, seguidores da página Memórias de Chique Chique, e hoje vamos dar sequência a essa série de entrevistas na área aí de funções e profissões. E hoje a nossa oportunidade é de entrevistar a doutora Milena, que é médica veterinária de Chique Chique, muito conhecida aqui na nossa região. Quero de antemão agradecer a doutora Milena por aceitar o nosso convite e já quero cumprimentá-la agradecendo a doutora Milena. Boa tarde, doutora Milena. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os seguidores da sua página. É com muito prazer que eu aceito esse convite seu para estar aqui hoje. E me sinto muito honrada e muito feliz por este convite. E estou sempre à disposição para o que se fizer necessário. Eu fico muito feliz com a presença sua aqui, doutora Milena, até porque eu conheço há muitos anos, sei do grande profissionalismo que a senhora exerce e gosto de saber também, gostaria muito de saber agora como foi que a senhora iniciou essa carreira de médica veterinária. Foi por aptidão, foi por acaso, foi imposição dos pais, que muitas vezes ocorre, embora as coisas já tenham mudado bastante. Olha, veja só, não foi imposição dos pais. Pelo contrário, meu pai dizia assim, que médica veterinária, medicina veterinária não era profissão de mulher, e sim profissão de homem. Mas todos nós fomos criados dentro da fazenda. Foi ele que nos ensinou a gostar de bicho. Então, quando a gente morava em Mundo Novo, minha mãe é de Chique Chique, meu pai é de Mundo Novo, após se casarem, foram morar em Mundo Novo. E todos nós nascemos aqui, os 3 filhos, né? E fomos morar em Mundo Novo. E lá meu pai tinha uma fazenda, meu avô Torquato, o pai de meu pai também tinha fazenda, o pai de minha mãe também tinha fazenda, meu avô Rodrigo. E a gente foi morar em Mundo Novo e lá meu pai tinha uma fazenda. Todos os domingos a gente ia para a fazenda em Mundo Novo. E lá nasci e cresci cuidando de bicho, vendo ele cuidar de bicho, vendo ele gostar de fazenda. Então eu aprendi a gostar. Apesar da aptidão, aprendi a gostar também de fazenda e também de bicho. E ele dizia sempre, quando eu passei no vestibular, ele me disse assim, que eu passei na época em veterinária e enfermagem, e ele me dizia assim, que veterinária, eu disse ele, pai, você quer que eu faça o quê? Quer que eu seja veterinária ou seja enfermagem? Ele dizia assim, enfermeira. Ele dizia assim, veterinária não é profissão de mulher, veterinária é profissão de homem. Eu passei no vestibular em 1984, né? E naquela época, veterinária realmente, na minha turma só eram 6 mulheres, o restante num grupo de 40, o restante todos homens. Depois foi que outras colegas foram entrando na nossa turma, alguns adiantam o curso, outros atrasam o curso, né? E aí a turma de mulheres aumentou. Mas na minha época, quando eu passei, só eram 6 mulheres. Então a veterinária realmente era profissão de homem e não de mulher. Muito interessante, porque em futebol e outras áreas a gente sabe, pedreira, por exemplo, mulher motorista de ônibus, é algo ainda, né, já está melhorando bastante, mas havia assim o preconceito. Mas já percebendo que o seu pai tinha essa certa, né, esse certo grilo em vê-la você estudar essa medicina veterinária, já que ele entendeu que era mais uma profissão para homens, e deu para perceber que ele não era muito chegado. Mas você, ao ser aprovada em vestibular para adentrar faculdade de veterinária, como é que seus colegas homens, os colegas universitários, a olharam? Veja só, eu sou uma pessoa que faço amizades com muita facilidade. Então eu não tive dificuldade para me espalhar dentro da faculdade. Porque na época que eu fiz faculdade, eu permeei por todas as turmas, desde o calouro até o formando. No início, não é que a gente sentisse resistência, mas alguns colegas realmente via assim a gente, dizia assim, vocês vão trabalhar com pet, vai trabalhar com cachorro, com gato. Porque muita gente vê a veterinária, diz, por incrível que pareça, que a veterinária só quando você entra na faculdade, a primeira pergunta que vem é o seguinte, você vai trabalhar com o quê? É com pet, com médio porte ou com grande porte? Ninguém olha a veterinária com as suas outras nuances. Hoje a veterinária permeia áreas que a gente até dentro da própria medicina, da medicina humana, dentro da engenharia. Então hoje a medicina veterinária permeia por várias áreas. Na minha época a medicina veterinária não permeava. A medicina veterinária era o seguinte, com a lei do boi ou sem a lei do boi. Com a lei do boi era aqueles que se prestavam a fazer o vestibular, que os pais tinham fazendas, né, que eram proprietários de terras. Sem a lei do boi não tinha terra.
Então, para você optar com a lei do boi, você tinha que provar que seu pai era produtor rural, que era fazendeiro, que tinha gleba de terra. Quando eu fiz com a lei do boi e todo mundo achava que, até hoje ainda sinto um pouco de resistência, pelo fato de não ter tamanho, né? Só ter 1,57 m, 47 quilos. E aí as pessoas assim, mas essa mulherzinha, essa menina, no sentido de ser pequena, né? Então a gente encontrei muita resistência. E eu tinha outra coleguinha minha, que era de Conquista, Fatinha e Lu, que conseguiam ser menores do que eu. Então eu me achava assim de uma altura esplêndida no meio das duas, né? Muito legal. Mas com o passar do tempo, a partir do segundo semestre em diante, a gente foi se espalhando pela turma e a gente não teve problema com colega, a nível de colega. Em que faculdade a senhora estudou, doutora Bilena? Eu fiz Federal, Universidade Federal da Bahia. Ah, na UFBA. Na UFBA, exatamente, na UFBA. E agora eu vou perguntar à senhora, estaria eu enganado se eu dissesse que muitos brasileiros ainda pensam que a veterinária ela está limitada só a cães e gatos? Com certeza. Esse ano, agora em setembro, eu fui convidada pela FAI em Irecê para fazer uma palestra falando da medicina veterinária e a saúde pública. E eu comecei a minha fala justamente por isso aí. Todo mundo que acha que faz veterinária, as pessoas acham que faz veterinária, é muito comum a gente estar nos lugares públicos e quando você se identificar como veterinária, a pessoa fala, eu tenho um cachorro que está com problema tal, eu tenho um boi que está com problema tal. Como eu disse a você, a veterinária hoje permeia por muitos espaços, né? Muitas nuances. E então, assim, inúmeros colegas meus hoje não trabalham com a veterinária, com a clínica, com a cirurgia de animais em si, com a clínica de pequenos, nem de grandes, nem de médio porte. Trabalham em indústria, com a questão da inspeção de alimentos. Hoje tem a parte da biotecnologia. Hoje tem a parte, além de trabalhar como professora e como veterinária, eu faço clínica, faço cirurgia, faço tosa. Eu também faço a minha parte de fiscal estadual agropecuário. Faço controle de enfermidades dos programas do governo, da ADAB, né, que são 13 programas dentro da área animal. Então, hoje tem a caprina, ovinocultura, tem a avicultura, tem a piscicultura. Agora, recentemente, eu estive em João Dourado, nos ligaram pedindo para que eu fosse, porque eu coordeno o programa de animais aquáticos na coordenadoria de Irecê. E me ligaram pedindo para que eu fosse fazer o atendimento de um chamado de 118 produtores de João Dourado na área de piscicultura. Isso 118 que a gente está pretendendo fazer o cadastro deles dentro da ADAB, em João Dourado. Chique, a gente já tem 72 produtores cadastrados que tem tanques de pisciculturas. Chique tem um mega produtor agora, né, que vai beneficiar o peixe, que é Marcondes. Então, assim, a veterinária em si... Por questão de futuro aí, teremos aí até geração de empregos. Com certeza, sem sombra de dúvida. Esse projeto dele é fantástico, é maravilhoso. Eu acredito que com esse projeto de Marcondes, o nosso município mude a cara. Porque a piscicultura dele é uma piscicultura norte e nordeste. Só tem um projeto desse tamanho na região norte e nordeste. Então, para a nossa região vai ser fantástico. E a gente quer o quê? Agregar. Eu fiquei muito feliz com esse convite do pessoal de João Dourado, para que a gente fizesse esse cadastro desse pessoal. Eu vou estar retornando agora nessas semanas seguintes para continuar o cadastramento deles lá. O que a gente já faz aqui na microrregião de Irecê e que a gente estava achando até um pouco de dificuldade dos produtores em se cadastrarem. Por conta de que são pequenas pisciculturas, 1.000, 2.000 alevinos que eles colocam, engordam, crescem esses animais, engordam e revendem. Mas com esse pool que a gente vai dar, chique, vai abrir um leque muito grande para a geração de emprego. E o que é bom é que é dentro do nosso município, né? Aqui pertinho da gente, que facilita muito. E fazendo um comparativo entre esse projeto de Marcondes com a estação de piscicultura. Na realidade, eu estou lhe fazendo essa pergunta e confesso a você que eu não sei ainda se a estação de piscicultura aqui do Chique ainda está funcionando. Mas eu gostaria de que a senhora fizesse um paralelo, se há alguma diferença, se é semelhante, o que é há de diferença? Olha, você fala do terminal pesqueiro, não é isso? Não, na estação de piscicultura, me parece que tinha uma obra aqui de estação de piscicultura, acredito que ainda funcionou um pouco. A gente tem aqui no nosso município a Codevasf, que é um órgão, né, federal
que é a Companhia de Desenvolvimento do São Francisco. Então a Codevasf, ela recebe os alevinos que vêm, e esses alevinos são distribuídos com alguns pequenos produtores aqui da nossa região. Não só da nossa região como um todo, mas da região de Bom Jesus da Lapa e da microrregião de Irecê também. Eu tive há pouco tempo conversando com o Antônio, que é um colega nosso lá, que é um engenheiro de pesca da Codevasf, inclusive, e ele dizendo: Milena, a nossa área é gigante. Tive conversando com a doutora Marília, que é hoje quem é responsável pelo terminal pesqueiro de Xique-Xique, ela me dizendo que estava atendendo Pilão Arcado e Centro-Sé. Então, essa estação de piscicultura para a gente, o que tem relacionado ao terminal pesqueiro já não existe mais, só existe o prédio em si, né? Mas hoje o que está em pleno funcionamento é a estação da Codevasf. Hoje o que a gente tem em funcionamento é a Codevasf e esses pequenos produtores e Marcondes, que está terminando de implementar o projeto dele. Lógico que tem outros produtores grandes, como o doutor Magalhães, e alguns outros meninos da UNEB, Pedro, André, que também tem alguns tanques que estão criando. Hoje a gente já tem 72 produtores cadastrados de Xique-Xique que tem tanques de piscicultura. Então a tendência nessa área é crescer bastante aqui na nossa região. Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida. Hoje a gente já tem outras espécies, inclusive que não só a espécie nossa do São Francisco. A gente tem hoje o pirarucu, a gente tem hoje o tambacu, a gente tem a tilápia, a tambaqui, até o camarão da Malásia, a gente tem hoje no nosso município, que não são espécies do nosso Rio São Francisco, que são espécies trazidas de fora para cá. E se adaptam? Se adaptaram muito bem aqui na nossa região. Mas essa adaptação ocorre de que forma? Qual é o procedimento para que se adaptem? É um risco ou simplesmente há alguma preparação, né, para que esses peixes, né, eles venham a se acostumar aqui com as nossas águas? Na realidade, houve um período de adaptação, vamos assim, de experiência. Foram trazidos alguns animais para cá, de algumas espécies, e esses animais os meninos testaram, né, com água, inclusive com água de poço, água salobra, né, um pouco pesada, em sais, e inclusive água do Rio São Francisco. E eles não houveram, lógico que algumas espécies tiveram que ter algumas correções, outras não, outras se adaptaram muito bem. Então, eu acredito que a Xique-Xique venha dar um pulo muito grande em termos de piscicultura. Graças a Deus, prova de que realmente o Brasil é abençoado, não é, doutora Milena? Mas eu queria também saber da senhora, no momento que a senhora falava sobre esses projetos, inclusive esse de Marcondes, me vem também a curiosidade. Tem havido financiamentos bancários por parte do governo, né, principalmente, para que trabalhem com esses projetos de tal maneira que novos projetos apareçam na nossa região? Nós temos duas instituições financeiras que são financiadores desses projetos, não só para piscicultura, como para caprino e ovinocultura, para suíno, para aves e para bovinos, que é o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. Então, sempre, todo mês, a cada 60 dias, chegam projetos novos para a gente lá na ADAB, né, de pequenos produtores e até produtores maiores que fazem os seus empréstimos e nos procuram na NADAB. Então, hoje, Xique-Xique não existe só apenas caprinos e ovinos e bovinos. Hoje a gente já tem grandes criadores de peixes, né? Piscicultores, e nós temos também criadores de suínos e também temos criadores de aves. Para basta lhe dizer que hoje, Xique-Xique, nós temos 5 granjas cadastradas produzindo bem ovos. Hoje o ovo que a gente consome em Xique-Xique, boa parte dele vem de dentro do nosso município. E muita gente não sabe. Exatamente, e muita gente não sabe. Hoje Xique-Xique já produz o que a gente consome. A nossa galinha caipira, uma parte hoje é daqui de dentro de Xique-Xique, né? Alguns abatedouros deles já recebem galinhas, alguns supermercados produzidos aqui dentro do nosso município. Os suínos já era mais comum. Os suínos era aquele suíno, vamos dizer assim, sem raça.
mestiços, os mestiços. Hoje a gente já tem granjas aqui dentro de Xique-Xique que produzem bem. Inclusive tem até o mestiço, né? O suíno que é mestiço, que eles chamam de java porco, que é a mistura do javali com porco e que algumas pessoas apreciam a carne, né? Hoje, aqui em João Dourado, ou em Gentil do Ouro, a gente tem criatório de cateto. Então, assim, inclusive esse cateto é mandado para fora do município. Então, que Xique-Xique hoje cresceu e algumas pessoas não notaram, né? Xique-Xique hoje é uma outra cidade. Eu cheguei aqui há 25 anos atrás. Nasci aqui, fui criada em Mundo Novo, e lá pelos meus pais. Quando eu me formei, meu pai resolveu vir embora para cá definitivamente, porque havia aposentado. Tessinho se formou, veio logo embora para cá, e eu fiquei em Mundo Novo com os meus pais. E quando formei, meu pai veio embora para cá e eu acompanhei. Porque deixa eu te falar uma coisa, para mim, o meu maior bem na minha vida é o meu pai e minha mãe. Meu pai já se foi há 9 anos e agora ficou a minha mãe. Então, eu costumo dizer, às vezes Renato me diz assim, Milena, vamos embora de Xique-Xique, vamos acompanhar as nossas filhas estão fora. Eu falei, enquanto Deus der vida à minha mãe e há de dar durante muitos anos ainda, eu não abro mão dela e não abro mão de ir embora daqui. Eu vou ficar aqui até quando Deus permitir que eu vá primeiro ou que ela vá. Então, a gente chegou aqui, nós chegamos aqui em Xique-Xique há 25 anos, 26 anos atrás, quando eu me formei e vim embora para cá. Eu formei em 89 e a gente veio embora para cá. E aqui, a gente colocou o comércio, eu comecei a trabalhar aqui, fui para Irecê, trabalhei com o Dr. Averlac 2 anos. Hoje minha comadre me chamou para trabalhar com ela em Salvador, trabalhei 2 anos, voltei para Irecê para trabalhar no lugar do Dr. Manuel Gabriel, fui prefeito de Barra do Mendes. E foi quando eu conheci Renato, me casei e vim embora para cá. Então, quando a gente chegou aqui em Xique-Xique, Xique-Xique tinha uma pecuária forte. Xique-Xique já tinha uma caprina e ovinocultura forte. Já tinha criadores de suína. O que faltava era implementar algumas ações para que isso se desenvolvesse de uma qualidade melhor. E aí foi quando meu pai começou a montar as feiras de agropecuária. Antes, a primeira feira foi no governo de Magalhães, que ele fez uma feira de saúde em Xique-Xique. E Renato, ele havia convidado o Renato para ser secretário, para ser gerente da agricultura. E nos pediu para colocar um stand na feira de saúde. E lá nós colocamos um standzinho com as caixas de mel, Fortebel, lá do Santo Inácio, que acompanhou a gente. Nós pedimos a Flávio, né? Flávio, que era da associação, que faleceu tem pouco tempo de acidente de carro. Flávio Teixeira. Flávio Teixeira, exatamente. Flávio nos emprestou umas galinhas e a gente colocou lá. E aí a gente criava uns bodinhos e nós colocamos esses bodinhos lá, fizemos um cercado e colocamos. Então, assim, o pontapé começou aí das feiras agropecuárias aqui. E aí meu pai me lançou um desafio. Convidaram ele para ser gerente da agropecuária na associação, né, comercial de Xique-Xique, e ele me disse assim, eu só aceito se você me acompanhar. E eu disse, tá acompanhado já tá aceito o convite. E aí eu comecei a acompanhar ele. Então ele fez algumas feirinhas ali onde era Joelmi, ali em frente do contorno de Barra, né, da entrada da Rua 6, e eles fez algumas feirinhas ali. E a gente acompanhou, a gente convidou o Senai, a gente convidou Sebrae, a gente convidou Senar. E nessas feirinhas tinha algumas palestras, tinha alguns bate-papos, convidamos Banco do Nordeste e foi dado o pontapé. Depois meu pai ali ficou pequeno e meu pai aí comprou a responsabilidade de levar para a escola agrotécnica lá em cima. E lá nós fizemos 4 a 5 feiras agropecuárias. Me recordo. Pois é, e aí nas 3 últimas nós conseguimos trazer animais de fora, inclusive do Javi. Da região de Barreiras, do Javi e daquela região de Santa Rita de Cássia, não. Ali do Javi, daqueles entremeios ali. Nós conseguimos trazer uns animais para lá, de Botirama, através de seu Mariano. O filho do seu Mariano, Edinho, é meu colega, foi meu colega de faculdade, muito meu amigo. E aí eu liguei para Edinho fazendo o convite, e o convite foi aceito. E seu Mariano trouxe uns animais. Eu sei que dessa feira que a gente fez, a gente conseguiu implementar em Xique-Xique e trazer as raças de caprinos e ovinos. E aí Noé Borges, lá em Irecê, comprou
né, a nossa ideia e nos auxiliou muito. Trouxe alguns animais lá de Irecê também, Evilásio também da Valpadana, nos ajudou nesse entremeio aí, trouxe alguns animais dele, alguns animais de leiteiro, uns holandeses, umas vacas holandesas. Meu pai trouxe o gado do Tabapuã, que ele era apaixonado pelo Tabapuã. Hoje a gente ainda cria o Tabapuã lá na fazenda, tem uma sementezinha. E aí a gente começou. A gente fundou aqui em Xique-Xique uma associação, que era a ACOXIC, Associação de Criadores de Caprinos e Ovinocultores de Xique-Xique, onde em 2 anos nós conseguimos fazer 18 treinamentos e capacitações. Desses treinamentos e capacitações, via Senar e via Sebrae, nós chegamos a ter 278 associados. E a partir daí nós levamos os produtores daqui para conhecer o Vale do São Francisco, através do projeto do governo do estado chamado de Cabra Forte, e levamos também um pessoal para Remanso, pelo Cabra Forte. Depois levamos também para conhecer via Sebrae, conhecer o Terra Fértil naquela região de Juazeiro. Levamos para Orolândia, levamos para Jacobina, levamos para o Piauí, lá para a região do Piauí, para conhecer um matadouro frigorífico que era do município de lá, onde a carne do caprino e ovino saía para São Paulo de lá. E a gente, lá na Serra do Araripe, e foram 40 pessoas daqui de Xique-Xique para essa viagem via Sebrae. Então, assim, quando eu falo a gente, não fui eu, Milena, não foi Romildo. Lógico que foi a associação como um todo. Lógico que foi um grupo de produtores onde a gente nós só fomos os facilitadores dessas ações. Nessa época, Renato era o presidente da ACOXIC. Terminando o mandato dele, outros vieram, ainda teve outras ações. E infelizmente a associação hoje está parada, infelizmente. Mas foi assim que foi implementado, assim, digo, as raças dentro de Xique-Xique. Hoje a gente vê criadores muito bons na área de bovinos de leite, né? Nós vemos produtores muito bons na área de bovinos de carne. Hoje nós vemos produtores na área da caprino, ovinocultura, dentro da suíno, dentro das aves e agora chegando o peixe. Muito bacana essa história. Doutora Milena, mas todo esse trabalho, todas essas feiras, eu acredito que em todas as edições foram necessárias estruturas. Eu imagino que não foi fácil também realizá-la uma por uma. Vocês contaram com parcerias de que tipo? Da iniciativa privada, do serviço público, né? De onde conseguiram estrutura? Porque eu imagino que deve ter sido muito alto. Olha, aqui em Joelmi já tinha um curral pronto. E aí a gente conseguiu via município, né? Na época o gestor abraçou a causa e nos auxiliou muito. O Sebrae também nos auxiliou bastante. A própria ADAB em si também nos auxiliou financeiramente, a gente conseguiu recurso através desses órgãos, Banco do Nordeste. Então a gente foi vincando parcerias com o que a gente foi achando ao longo do caminho. E até o próprio governo do estado nos auxiliou, a própria associação comercial nos auxiliou. Então aqui em Joelmi, como era pequeno, os currais, quer dizer, era um curral grande de bovino, então meu pai dividiu esses currais em tamanho menor e colocava 4, 5 cabeças, porque já servia de amostra. O que a gente queria era mostrar o que a gente tinha, né, o que se produzia aqui. E essas amostras aconteceram. Lá onde hoje é o IFE baiano, né? Onde hoje é o IFE, lá também a gente conseguiu parcerias. Nós conseguimos Noé lá de Irecê, alguns empresários lá de Irecê, os próprios sindicatos lá dos trabalhadores, dos produtores rurais de Irecê também nos auxiliaram nessa demanda. Então a gente saiu correndo atrás. Alguns comerciantes de Xique-Xique também nos auxiliaram, né, na época. Então, assim, cederam financeiramente e nos ajudaram financeiramente. Mas nós corremos muito atrás para que isso acontecesse.
Hoje, Xique-Xique conta com um centro de comercialização de animais, que é aqui, perto aqui do Parque Aquático, aqui na Estrada da Prainha, ali na Prainha, onde tem hoje um parque de vaquejada ao lado, Parque de Vaquejada Prainha, e ali que aquele centro de comercialização foi do governo do estado. E que nós somos muito gratos, porque leva o nome de meu pai. Foi um projeto que foi para a Câmara, todos os vereadores unanimemente aceitaram, concordaram, e hoje o centro de comercialização leva o nome de meu pai. E nós somos eternamente gratos pelo reconhecimento do trabalho que ele fez aqui nessa região. Bela e merecida homenagem, sem nenhuma dúvida. Passou realmente lá pela Câmara e foi aprovado por todos os vereadores. Quantas edições foram realizadas, doutora Milena? Você fala da feira de animais? Da feira de animais. Salvo me engano, foram 8 edições que foram realizadas aqui em Xique-Xique. E depois teve essa parada e a associação, a senhora me disse que está parada, né? Não teve assim mais continuidade. O que está faltando para ser retomado, quem sabe, esse tipo de evento, esse tipo de trabalho que é essencial aqui para Xique-Xique, mostrou que é essencial, mostrou quanto é importante. Logo em seguida, no último ano que meu pai tomou a frente, né, da feira lá, infelizmente meu pai adoeceu, teve problemas sérios de saúde, logo em seguida meu pai veio a falecer. E eu não sei lhe dizer exatamente se meu pai era mora-mestre, né? Porque ele, apesar de ser magrinho, franzinozinho igual a mim, assim, mas era um homem de uma força, né, muito grande, de uma força espiritual muito grande. E também a associação comercial, ao longo do tempo, ela foi se desfazendo e foi assim... Não sei hoje como é que está a situação da associação comercial. Hoje a Xique-Xique tem CDL, a Associação dos Comerciantes de Xique-Xique. Ao longo do tempo se perdeu. Eu fui procurada recentemente por algumas pessoas, alguns produtores, que queriam que a gente desse nosso apoio para dar uma reformada no parque ali da Prainha, né? No centro de comercialização, para que a gente voltasse a fazer essa feira lá. A gente está com um projeto. Quando eu falo a gente, não é Milena, não é Renato. É um grupo de pessoas que está vamos assim dizer, se estruturando e está se refazendo, está se reorganizando para ver se a gente consegue voltar a essa feira de comercialização. Porque na realidade era a feira de gado que acontece na beira às margens do Rio São Francisco, era para acontecer hoje no Parque da Prainha. Lógico que com tudo que a gente implementa e é novo, essa implementação, ela existe uma resistência. Alguns produtores que fazem a comercialização, comerciantes de gado lá da beira do rio, se sentiram assim, não gostaram muito da ideia, porque o parque fica fora das margens do rio e essa comercialização da beira do rio existe desde que Xique-Xique é Xique-Xique. E aos poucos a gente queria implementar essa ideia de trazer para o centro de comercialização. Eu tive há 2 anos atrás fazendo um trabalho em Miguel Calmon, passei 2 meses lá a chamado de um colega lá de Miguel Calmon para ajudar nos trabalhos dele, que ele não estava dando conta. E eu percebi que naquela região todos os municípios da coordenadoria de Miguel Calmon têm um centro de comercialização de animais. Os primeiros parques de exposição da Bahia foi o de Mundo Novo. Ao lado do Parque de Exposição de Mundo Novo, construíram um centro de comercialização de animais. Então, a cada 6 meses agora, como a gente passou longos períodos de seca, nós tivemos 5 anos de seca, praticamente nós não tivemos chuva, a Bahia como um todo, essas feiras deixaram de existir em muitos municípios. E Mundo Novo foi um deles, mas Mundo Novo retornou, a cada 6 meses tem. Piritiba tem seu centro de comercialização, Miguel Calmon tem seu centro de comercialização, todos os outros municípios têm um centro de comercialização. E Xique-Xique a gente encontrou essa resistência. Lógico que quando você vai mudar uma coisa que a pessoa já faz, um costume, é muito difícil de você mudar um costume. Isso a gente entende, a gente sabe, mas a gente queria mudar um costume para melhor. Porque aqui no centro de comercialização a gente tinha uma estrutura melhor. Mas como já se passaram praticamente 2 anos, esse centro de comercialização precisa de algumas reformas, porque na época foi feito com malha de cordoalha, que é aquele arame que se passa por dentro do morão.
e alguns morões ficaram frouxos, se apodreceram, tem que fazer uma readaptação desses currais, uma melhora nesses currais para que ele... Mas eu ainda hei de ver novamente, em homenagem ao meu pai, uma outra feira de animais em Xique-Xique. Se Deus quiser. Agora, eu tenho certeza que, dona Milena, que nesse momento, muitos dos nossos seguidores devem estar curiosos também para ouvir da senhora sobre os animais, os domésticos, né? Os cães, os gatos. Querem saber, por exemplo, sobre a leishmaniose. Querem saber se tem cura, se já tem algum medicamento que já trata desses animais, que pelo menos estenda um pouco a vida deles. Veja só, eu costumo dizer que às vezes os animais levam a fama sem tirar proveito dela. A leishmaniose, a cisticercose, que é a larva do porco, que é o que o pessoal chama de pipoquinha da carne de porco, e outras enfermidades, elas não são enfermidades dos animais. Esses animais são apenas hospedeiros e eles não são responsáveis pela leishmania. São enfermidades que são do ser humano e que esses animais acabam se contaminando por conta, me perdoe da palavra, da falta de educação das pessoas. Quando eu falo da educação, assim, no caso da cisticercose, que é a pipoquinha do porco, né, que é aquela larva que migra para o cérebro, que migra para o coração. Até hoje a gente ainda vê pessoas que ainda têm o hábito de fazer fezes, né, ao relento, mesmo que tenham banheiro em casa, mas ainda utilizam resina. Isso é uma questão cultural. Eu percebo muito que ainda existe muito cultural. Eu viajo muito, Adilson, eu rodo muito esses municípios. Eu conheço o município de Xique-Xique muito bem, eu conheço o município de Itaguaçu, que são os municípios que eu trabalho. E, logicamente, passei a conhecer a microrregião de Irecê, porque eu trabalho também naquela região. Então, eu ainda vejo muita cultura das pessoas irem ao banheiro, né, fazer fezes ao relento. Então, às vezes a pessoa está contaminada com a larva do cisticerco e ele acaba colocando esta larva, que é o proglote, via fezes. O porco, como é criado solto, ele acaba se alimentando dessas fezes porque o alimento é escasso. E o porco, ele não é porco por acaso, ele não recebe o nome de porco por acaso. Ele recebe o nome de porco porque ele é um animal que tem uma capa de gordura, né, que recobre o seu corpo, e essa capa de gordura absorve, mantém uma quantidade de energia circulante no seu organismo muito grande, transformada em calor. Ele se cansa, a tendência dele, como ele é um animal que tem pouco pelo, a tendência dele é se deitar na lama, como o elefante faz, e como o hipopótamo faz, e como outras espécies, para que essa lama proteja o seu corpo, para que a radiação solar não pegue. Como ele se lameia, ele coitado, é chamado de porco, né? No caso da leishmania, o que acontece com a leishmania? O mosquito que transmite a leishmania, que é o flebótomo, o cão, ele tem a temperatura corpórea mais alta do que a temperatura do corpo do ser humano. A nossa temperatura média é de 35 graus, né? Um pouco para mais, 35,5 até 36 graus. O cão, a temperatura média é 37, chegando até 38 graus. Então, o flebótomo, o carrapato, a pulga, eles vão preferir um animal que tenha a temperatura corporal mais alta. E ele acaba picando o cão porque a temperatura é mais alta. A leishmania entra na sua corrente circulatória e esse animal passa a ser portador da enfermidade. Hoje já tem portarias, hoje a Sociedade Protetora dos Animais já está assim, interferindo de todas as formas, de todas as maneiras, para que os animais hoje tenham um cuidado maior. Essa sociedade, ela interfere na qualidade de vida, do bem-estar animal, de todas as espécies animais. Do bovino que vai para abate, das aves que são criadas nas granjas, dos suínos que são criadas. Hoje a Sociedade Protetora dos Animais está em toda parte. Então, assim, o cão, pelo fato dele muitas vezes não ter uma família que o adote, ou não ter um lar, ele acaba se tornando um animal errante, um animal de rua.
E esse animal de rua, por sua vez, vagueia, permeia por todos os espaços do município, do povoado, da zona rural. E com isso ele leva a leishmania no seu organismo. Vem o flebótomo, às vezes o mosquito, que não é portador daquela enfermidade, acaba picando o cão e acaba contaminando o ser humano. Hoje já existe protocolos de tratamento para essas enfermidades. Existe uma medicação que hoje ela é importada, que é chamada o milteforam, né, a base do milteforam, que a miltefosina, que é o princípio ativo, que é utilizado para tratamento. Só que existem outros protocolos com halopurinol. Existe o tratamento humano, que também é feito com halopurinol e com outras medicações. Só que são medicações. A miltefosina é uma medicação extremamente cara, porque ela é importada. Essa medicação ela é produzida em Portugal. Então, você tem que fazer o pedido, então o custo dela é muito alto. E nem sempre o animal que é tratado com a miltefosina, ou com o halopurinol, ou com outros princípios ativos, que também a gente faz o tratamento com outras medicações, que tem outras ações, o que acontece? A gente consegue acabar com a leishmania no corpo do animal. Para fazer esses protocolos de tratamento, tem que ter todo um acompanhamento de um médico veterinário. A miltefosina ela é muito cara. As outras medicações são mais baratas, mas são medicações extremamente tóxicas, muito tóxicas. Tem que ter um acompanhamento laboratorial. Eu acho, hoje em dia, assim, eu fico observando como a medicina veterinária melhorou o seu perfil, como houve uma melhora. Hoje, quando eu atendo meus pacientes, a gente atendia, fazia parte, vamos assim, laboratorial, mas hoje a parte laboratorial está mais acima do que o próprio exame clínico. Então, como cresceu a parte laboratorial dentro da medicina veterinária? E eu fico muito feliz com isso, porque hoje a gente está em condição de fechar um diagnóstico muito mais rápido, porque antes a gente não tinha laboratório, eram muito poucos os laboratórios que faziam os exames de cães e de gatos. Então, hoje, para a gente fechar um diagnóstico para a leishmania, tem um teste rápido, que é um teste que ele dá um resultado em menos de 10 minutos, mas que não é um teste muito seguro. O animal pode estar cometido com outra enfermidade e dar um falso positivo. Nós temos outro teste chamado ELISA, que é um teste feito em laboratório, que é de imunodifusão, que hoje eu já descobri, Milena e outros colegas também já descobriram, que o próprio ELISA hoje já nos dá um falso positivo. Hoje a gente tem a imunofluorescência indireta, que é o RIF, que nos dá uma dosagem de quanto de leishmania tem no organismo animal. Se esse animal ele é 1,40, 1,80, e essa dosagem vai se dobrando. 1,160, 1,300, entendeu? 360, 180, 360. E essa dosagem de leishmania vai dobrando. Quanto mais alta essa dosagem, mais a presença do parasito dentro do corpo do cão. Hoje a gente tem PSA, o PCR, para descobrir a leishmania, para você ter noção de como a medicina veterinária hoje avançou. E isso é muito bom, porque isso nos dá a certeza de que nós estamos fechando um diagnóstico preciso. Isso é muito bom, que a gente não tinha isso na medicina veterinária. Tinha nos grandes centros, nas grandes clínicas, nos grandes laboratórios, né? Hoje existe inclusive já uma portaria, né? Já é legislação que se você não quiser entregar o seu animal para sacrifício, você não é obrigado. Lógico, por ser uma zoonose, por ser uma doença transmissível ao homem e é através de um vetor que é um mosquito, tem que ter um controle gigante. Então você tem que assumir, assim, na documentação, assumir na sua responsabilidade de que você vai cuidar do seu cão suficiente para que esse cão não saia contaminando a sua família, nem muito menos a população. Hoje realmente a leishmania tem tratamento. Hoje já existem animais que são negativos, que se negativam para a leishmaniose através do tratamento.
Mas é um tratamento, às vezes, prolongado, às vezes o custo ele é um pouco acima do normal, e às vezes a gente não obtém resultado negativo, o animal continua positivo. O que nos resta, no caso, aí é como eu estou te dizendo, é o compromisso do proprietário do animal, fazer todo um acompanhamento dessa positividade, ter toda uma responsabilidade, porque é uma zoonose. Doutora Milena, a senhora falou em milteforam. E o milteforam, ele é um medicamento liberado aqui no Brasil? Porque alguns anos atrás eu vi que parece que ele era importado, precisava ainda de uma autorização, acho que do Conselho de Medicina Veterinária, algo nesse sentido. Queria que a senhora contasse como está sendo a liberação desse medicamento aqui no Brasil. Veja só, o milteforam é o nome popular, vamos assim dizer, comercial, né, na realidade, da miltefosina. Essa miltefosina, quem produz é um laboratório chamado Virbac. A Virbac produz e hoje a gente importa essa medicação de Portugal. O laboratório está produzindo lá. Então, essa medicação entra no Brasil através da importadora Virbac. Então, o laboratório produz lá e a Virbac comprou a chancela dessa importação dessa medicação. A Virbac, ela não é um laboratório barato, vamos assim dizer. É um laboratório que tem todo o seu merchandising, assim como outros laboratórios, como a Pfizer, como a Schering, como a She, né? São laboratórios de nome. E muitas vezes, Edilson, a gente paga caro pela excelência do laboratório, vamos assim dizer. Né? Tem todos aqueles ISO 2000, ISO não sei quanto, tal. Os APPs do laboratório, o que são os APPs? São as normas dentro da empresa de como ela funciona, de termo de bem-estar animal, de pesquisa com esses animais, que hoje, inclusive, a Sociedade Protetora dos Animais, existe um protocolo muito grande, até para você utilizar o laboratório, animais de laboratório para pesquisa. Então, não está sendo fácil você pesquisar hoje utilizando animais. Então, essa miltefosina é esse laboratório, a Virbac, que faz a importação. Mas hoje, muitos sites, né, já importam num preço mais barato, lógico, que é a mesma miltefosina, é o mesmo milteforam. A diferença é que empresas grandes importam essa medicação e conseguem, como compram um lote grande, conseguem essa medicação num preço menor. Mas o efeito é o mesmo? O efeito é o mesmo. Agora, precisa-se ter o cuidado, porque assim, existe o que a gente chama de protocolo de tratamento. Normalmente são 30 dias de uso diário dessa medicação, na mesma dose. Esse animal, após 30 dias, é preciso fazer os testes laboratoriais, a bioquímica desse animal para ver funcionamento de rim, de fígado, de baço, porque a leishmania, às vezes, ela não está na corrente circulatória. Ela está lá dentro do linfonodo, que são as nossas ínguas. Ela, às vezes, pode estar dentro da fibra muscular, dos miócitos, né? Que são as células musculares, da fibra muscular, assim melhor dizendo, ou às vezes ela pode estar na medula óssea. E às vezes a gente faz testes para leishmania e esses animais vêm negativo. E quando a gente pesquisa, aprofunda essa pesquisa, a gente encontra leishmania. E o que a gente tem observado muito é um tratamento. Vai chegar um momento que a miltefosina não vai resolver mais. Porque assim, a gente percebe que os criadores de cães, eles estão fazendo os seus testes, tem um animal positivo, ele mesmo, ou às vezes tem uma suspeita clínica, porque o animal está com problema de pele, utiliza a miltefosina, ele utiliza 30 dias, o animal melhora aparentemente, tem uma melhora aparente, e aí depois de 3, 4 meses o animal vem mostrar de novo o problema de pele. Nem todo problema de pele está associado à questão da leishmania.
Hoje a gente tem a Ehrlichia, que é a doença do carrapato, vamos assim dizer, que o carrapato é o veiculador da doença, do protozoário, que também dá uma queda de imunidade, uma queda de plaquetas, e esse animal vem apresentar problema de pele em consequência da erliquiose. Eu peguei recentemente um paciente, um poodlezinho, e aí esse poodle, ele apresentava problema de pele, foi feito o teste rápido, deu positivo no animal, e aí a dona me procurou assim apavorada, meu cachorro está positivo para leishmania. Eu falei, vamos dar uma olhada. Examinei, e aí quando eu fiz os testes, o animal era negativo. Realmente ele tinha problema de pele, mas ele tinha um problema de pele causado pela Ehrlichia, que é o protozoário que o carrapato transmite, e não pela leishmania. Você disse, Milena, mas você fez que teste para ter certeza que era erliquiose? Que não era leishmania? Foi feito o RIF, que é a imunofluorescência que a gente chama, que é esse que faz a dosagem de quanto tem de leishmania dentro do organismo. Ele veio negativo, e além disso a gente fez o que a gente chama de eletroforese, que são as globulinas, que a gente faz um teste mais específico. Quando a gente ainda tem uma dúvida, a gente parte para teste, como eu te falei na estante. A gente passa por um PCR, que é você chegar lá na célula do animal e ver se não tem um segmentozinho do DNA ou do RNA do vírus. Porque nós temos vírus que só tem uma portezinha do RNA, que é o seu código genético, que é só uma cadeiazinha, e nós temos vírus que são DNA, que tem as duas cadeias, que são duas como se fosse um fio enrolado no outro, né? Então, eu tenho esse hábito de ser muito cautelosa, de fazer esses testes e refazer e buscar. Eu peguei um cão outro dia com problema de cortical, com problema lá na suprarrenal, numa glândulazinha que fica em cima do rim, que ele tinha um problema cortical e ele não conseguia melhorar a pele. Então, assim, nem sempre o animal que tem problema de pele está relacionado com o problema da leishmania. Então a gente tem que ter muito cuidado. E o que eu tenho observado é o uso indiscriminado do milteforam. Entendeu? E que é a miltefosina, a 5%. Então essa miltefosina a gente não pode estar usando porque como eu disse, é uma substância hepatotóxica. Ela causa uma degeneração das células do fígado. A absorção dessa medicação, a quebra que a gente chama de metabolização dessa substância no organismo, ela exige muito das células hepáticas, demais. E ao sair o sangue, sair do fígado para ser filtrado lá no rim, ele acaba matando as células renais, né? A gente tem uma partezinha do rim que a gente chama do coador, que são os néfrons, que são a alça de Henle, que é quando passando por aquele coador, pela parte mais fina do coador, aquilo ali é a parte principal. Então essa miltefosina, ela acaba matando essas células renais e causa um prejuízo muito grande no animal. E o que a gente vê hoje é um uso muito indiscriminado do milteforam. No caso, o milteforam seria mais indicado por uma última esperança, digamos assim, quando não tem mais jeito, aí poderia ser possível usar, ou é ao contrário, justamente quando o animal está ainda mais enfraquecido, já não é indicado? Veja só, a gente tem que descobrir qual protocolo, a gente chama de protocolo, a gente vai utilizar no animal. O halopurinol é uma medicação que a gente já foi usado muito em cães, já foi usado muito no ser humano e que hoje você só encontra o halopurinol hospitalar. É como se fosse assim, eu costumo comparar o tratamento da leishmania com uma célula cancerígena. A gente precisa descobrir que tipo de célula a gente está lidando para saber que tratamento nós vamos utilizar. A gente precisa descobrir o quanto de leishmania está circulando naquele organismo daquele animal,
para saber qual a medicação, qual o protocolo que a gente vai fazer. Se a gente vai usar o allopurinol, se a gente vai utilizar a miltefosina, o que a gente vai fazer. Se primeiro a gente vai dar uma melhorada no estado geral do animal, vamos tratar a pele, vamos fazer uma transfusão sanguínea, porque ele está com sangue muito fluido. A gente precisa, se a gente vai utilizar uma vitamina C ou um complexo B, a gente precisa descobrir como é que está, através, lógico, de exames laboratorial, como está esse organismo para que a gente possa tratar. E aí é onde está o perigo. E muitas vezes o criador, ele usa a miltefosina achando que está fazendo que só tem o protocolo de tratamento da miltefosina, com a miltefosina. E na realidade a gente tem o que a gente chama de outros protocolos. Outros tratamentos além da miltefosina. A miltefosina hoje é porque a miltefosina é prática, né? Dependendo do tamanho animal, você utiliza é uma medicação dada oral, via oral, você usa 1 ml, 2 ml, 3 ml, dependendo do tamanho desse animal, quantos quilos esse animal vem a pesar. Como é uma medicação cara, o que a gente percebe? Tem criador que compra a medicação de animais até 10 quilos e faz no animal de 30. Porque a de 10 quilos custa um preço e a de 30 custa um preço muito maior, 3 vezes mais. E aí é onde mora o perigo, porque aquela leishmania, ele não vai conseguir matar todas as leishmanias circulantes no organismo. Porque nós temos 2 tipos de leishmanias. A leishmania que tem uma caudinha, a fase da promastigota e da fase amastigota, que é a fase da caudinha e a fase sem a caudinha. A gente tem 2 leishmanias, que é a leishmania tegumentar e a leishmania visceral. A do cão é a visceral. A que acomete mais o cão, 90% dos casos de cães, é a visceral. O animal adoece da pele porque a imunidade baixa. O gato também é vítima? Também. Também. Menos? Menos. Menos do que o cão, mas também é vítima da leishmania. E assim, então o animal adoece da pele porque a imunidade baixa, igual a nós. Nós temos parasitas, bactérias, fungos, protozoários na nossa pele normalmente, no dia a dia, mas nós tomamos banho todos os dias, né? E aí a gente acaba fazendo um asseio da pele. O animal não toma banho todos os dias e nem é indicado dar banho no outro dia porque tira a oleosidade, porque o animal tem um pelo que recobre a sua pele. Ele precisa daquela gordura para proteger a sua pele, para que esse pelo não caia. Se você tirar aquele excesso aquela quantidade de gordura, o seu pelo vai cair. Então assim, nós temos como a gente toma mais de um banho por dia. Lógico, né? Dependendo do seu hábito. Tem gente que toma 3, 4 banhos ao dia, tem gente que toma 2, tem gente que toma 1, isso depende de um hábito, é uma questão cultural sua, é uma questão do seu organismo. E o animal não faz isso. Então a gente normalmente é o quê? Um banho por semana, um banho a cada 15 dias, mais ou menos, certo? E aí acaba você tirando aquela proteção que poderia ser natural. E o que acontece? Aí o parasita, como você baixa a imunidade, o parasita que está ali presente, ele acaba se manifestando. Qual é a média de banho que deve ser dado ao animal? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias? Porque eu vejo que muitas pessoas, se dependesse delas, daria banho todo dia. Ela tomando banho, o animal tomando banho também. Normalmente, na média, 1 a 2 banhos por semana seria o suficiente. É uma questão, eu disse a você e volto a repetir, uma questão cultural. Porque assim, se eu tenho um cão que ele vive comigo, sobe na minha cama todos os dias, ele dorme comigo, eu também tenho cães. Eu acabei de perder, inclusive, uma cadela minha essa semana, veio a óbito, adoeceu, eu tive que fazer uma viagem de urgência. E aí, quando a minha secretária me ligou, a cadela estava doente, eu mediquei a cadela e tal, mas quando eu cheguei aqui, a cadela estava extremamente desidratada, acabou falecendo. Eu dou nas minhas cadelas 1 vez por semana. As minhas cadelas tomam banho. Mas a minha cadela, eu crio cada qual no seu cada qual. Existem bactérias na boca do animal que não são do nosso organismo. O gato, ele é um animal extremamente limpo. Você não vê um gato andar em cima do muro que ele não venha lamber as patinhas depois. O morcego
ele não anda, ele não faz um sobrevoo e não volta de novo para a sua toca se ele não fizer o banho. O morcego, um vai lambendo o outro, vai dando banho no outro. São hábitos diferentes. Você não vê um bovino que ele não se lamba. O fato de se lamber é para tirar ou algum incômodo ou para se limpar. O cão faz a mesma coisa. Inclusive, eles lambem as suas genitálias. Existe um tumor chamado tumor de Sticker, que é provocado por um vírus, que é um tumor venéreo, que é um tumor de mucosa. E que eu já tive a oportunidade de ver cientificamente pessoas com TVT, que a gente chama de TVT, tumor venéreo transmissível. E que às vezes as pessoas costumam dar alimento na própria boca. Deixa o cachorro lamber os seus lábios, deixa o cachorro lamber o seu rosto. Não que eu tenha nada contra, o animal é seu. Não é que você não vai deixar de dar carinho, de dar amor a ele. Mas lembrando a você que a fauna do animal é diferente da sua fauna, né? Então eles têm o hábito de se lamber, eles lambem a própria genitália, eles lambem o seu ânus, né? E aquilo ali tem alguns parasitos, tem alguns micróbios que são normais à flora dele, mas não é normal da nossa flora. Que eu, Milena, como uma profissional de saúde, contraindico, né? Ah, Milena, mas como é que a veterinária não gosta de cachorro? Eu adoro cachorro, eu gosto. Se eu não gostasse de animal, eu não teria me formado em veterinário, né? Eu iria, vamos assim dizer assim, eu partiria para outra área da medicina veterinária e não faria parte de clínica, nem a parte de cirurgia, nem de tosa, nem nada disso. Eu gosto demais, tanto dessa parte como das outras partes ao qual eu atuo. É que a gente precisa diferenciar um pouco e ter mais alguns cuidados, né? Aí você cansa de ver um vídeo de um cão lambendo a boca de um recém-nascido. Já vi várias vezes nessas redes sociais muito isso. Edilson, eu vou lhe dizer, não condeno, respeito, porque assim, eu não condeno nada, porque eu acho que na nossa vida tenho tudo e tenho nada. A gente permeia, se não fosse assim a Terra não seria redonda, né? Se a Terra é redonda é porque dois pontos acabam no mesmo lugar. Ela sai, faz uma volta e cai no mesmo ponto. Então assim, cada qual no seu cada qual. Agora eu, enquanto uma técnica da área de saúde, eu faço algumas observações. O ato de eu não ter beijado as minhas filhas e não beijar hoje as minhas filhas na boca, de dar um selinho na boca das minhas filhas, não é porque eu não ame, tenha menos amor do que aqueles que dei. É porque a minha flora bacteriana é muito diferente das minhas filhas que são recém-nascidas ou que são pequenas ainda. Não condeno, eu só chamo a atenção para ter esse tipo de cuidado. Isadora, quando ela tinha 8 anos, eu estava grávida de Isabela, Isadora pegou mononucleose, que é uma doença chamada doença do beijo, que é um vírus que ataca o fígado. Então, beijo também é da doença. Entendeu? E ela adquiriu através de algum copo em algum lugar, porque a gente não tinha esse hábito de beijar na boca, senão eu e Renato teríamos desenvolvido a mononucleose. E ela acabou desenvolvendo a mononucleose. Mas não se sabe de que forma? Provavelmente bebeu água em algum copo, em algum lugar. Ou de algum coleguinha que ofereceu um doce, um pirulito, que estava chupando pirulito e deu. Que é uma doença que é transmitida através da saliva. E aí ela acabou se contaminando. Então, às vezes eu sou resistente a determinado tipo de enfermidade. Mas o meu filho não é. O cão, ele é resistente a um monte de enfermidade, mas o seu filho não é, eu não sou. A raposa, ela é resistente quando a raposa... Por que a raposa uiva em noite de lua cheia? Por que é? É porque um lobo vai virar vampiro? Não, é porque a luminosidade da lua incomoda aquela raposa, provavelmente é um animal positivo para a raiva.
Como a raiva é uma enfermidade que causa há uma dilatação da pupila, a luminosidade da lua incomoda, né? A gente chama de fotossensível, ela é muito fotossensível, a gente fica com fotossensibilidade a movimentos bruscos, porque é uma doença que ataca o cérebro, né? As nossas células nervosas. Então, o que acontece? Ela uiva porque a luminosidade da lua a incomoda. Como ela é um animal de hábito noturno, então aquela luminosidade toda, o uivo é uma maneira de dizer que alguma coisa não está normal. Ou um chamado para quando as fêmeas entrar, alguma fêmea que está no cio e que ele não consegue ser o dominante da alcateia, o qual. Então nada é por acaso, tudo é um porquê. Tem um porquê. Nós temos o sagui, esse micozinho que a gente pega aí pequenininho e leva para nossas casas. E o sagui é um portador passivo do vírus da raiva. Como outras, lembra da questão da febre amarela, que chamava a doença do macaco amarelo, né? Saíram matando meio mundo de macaco, com meio mundo de sagui, o coitado do macaco não tinha nada a ver. Ele era apenas um portador, que se contaminou com alguém que tinha o vírus, né? E acabou transmitindo para ele. Doutora Milena, ainda sobre o contato do ser humano com os animais, especialmente os cães e gatos. No caso, quando os cães são muito bem cuidados, assim, higienicamente, tomam seus banhos nas datas certas, né? Sempre tomam suas vacinas, recebem todos os cuidados dos seus donos, né? Os seus pais, como hoje muita gente fala, né? Lá em casa mesmo são 7 cachorros, nós consideramos 7 filhos. Eu mesmo, com mais 3 que eu tenho humanas, são 10. É interessante. Mas é ruim, por exemplo, quando se pega o animal no colo, toca os dedos na boca dele. Isso acontece muito, porque muitas vezes o animal ele pega a gente com a mão no sofá e começa a chupar o dedo, pega o dedo do pé, fica com certas ousadias. E muitas vezes a gente acaba deixando, porque acaba distraindo, porque está assistindo um jogo, assistindo uma novela, algum filme, e nem percebe. Quando vai se dar conta, já fizeram a bagaceirinha ali, entre aspas. Isso é ruim? Eu só chamo a atenção, não é que seja ruim, eu só chamo a atenção assim. Se você, você levar ao médico veterinário, lógico, para estar acompanhando o seu animal, para ver, porque é disso, muitas doenças são subclínicas. O que são doenças subclínicas? São aquelas doenças que nesse exato momento ela não vai mostrar a cara. São doenças oportunistas, mas que no dia que a sua imunidade cai, ela se apresenta. A gente ter o cuidado de estar lavando a mão antes de passar na mucosa do olho, de estar levando a boca, de estar limpando o nariz, porque são mucosas mais finas e que pode ter alguma porta de entrada, algum furinho, e que ao fato de você estar levando ali, você acaba se contaminando. Por causa daquela situação que eu estou te dizendo. São animais que fazem o seu próprio asseio, né? Limpam as suas partes íntimas e que acabam levando esses micro-organismos para a boca, certo? Eu não condeno, né? Lógico, eu também brinco com as minhas, às vezes a gente rola no chão, pega pela boca e tal. Terminou a brincadeira, terminou ali, lave sua mão bem lavadinha, passe um álcool gel, pronto, já está, né? Já minimiza sensivelmente, porque na maior parte das vezes as bactérias, os micro-organismos de uma forma geral, eles são sensíveis aos detergentes, aos sabões, né? E ao próprio álcool. Lembrando que às vezes o álcool ele é fixador. Então, se você está com a mão suja e você derrama o álcool na sua mão, nem sempre você está causando o asseio da sua mão para alguns tipos de micro-organismos, mas para outros você está fixando ele na sua mão, porque tem alguns micro-organismos que são resistentes ao álcool etílico. E com relação aos carrapatos, né, as pessoas sempre me perguntam, Edilson, quando você tiver a condição de perguntar quem entende, procure saber o que é que devemos fazer para tratar os carrapatos, porque lá em casa mesmo, Milena, temos 7 animais, temos 7 cães e eles sofrem muito com os carrapatos. Vira e mexe a gente compra medicamento, mas eu percebo que nunca tem um tratamento definitivo. Então eu gostaria muito que você falasse um pouco a respeito do carrapato. Olha, o carrapato, dentro da classificação dele, da biologia,
ele é classificado como artrópode, pelo fato dele ter as patas articuladas. Existem várias espécies de carrapato. Dentro de uma das espécies, é essa espécie que ataca o animal, no caso, o cachorro. Essa espécie de carrapato, ela produz em média, a fêmea dela é aquela mamona, aquela grandona, né, que fica cheia de sangue. Então aquela ali produz em média de 2.000 ovos, onde ela, para poder colocar os ovos dela, ela desce do animal e coloca no chão os ovos dela. A partir de 15 dias, esses ovos eclodem, eles se partem e lá nasce aquela larvinha, que é aquele carrapato miudinho que reinfesta o animal. Se você limpa o animal e não limpa o local onde esse animal fica, ele vai acontecer uma reinfestação. Esse carrapato, ele fica durante um período, 10, 15, 20 dias, até 2 meses, no meio ambiente, sem se alimentar de sangue. Então, ele tem preferência pelo sangue do cão, pelo fato do cão ter uma temperatura maior do que a temperatura do nosso corpo. Como existe o carrapato também de galinha, como existe também o carrapato do bovino, que são muito parecidos. E o carrapato que também ataca mais os seres humanos, que provoca até a febre maculosa. Não quer dizer que um carrapato do cachorro não ataca o ser humano, ele ataca. Ataca no sentido assim, ele se alimenta também do sangue do ser humano. Se ele não acha o sangue do animal, ele vai subir no ser humano ou em qualquer outro animal que tenha, que a gente chama de sangue quente. O que são animais de sangue quente? São animais que têm temperatura corpórea. Então, esses carrapatos, a preferência deles é se alimentar de animais que têm uma temperatura mais alta. A temperatura corpórea de um ser humano é entre 35, no máximo 36 graus, se ele não está febril, se ele não tem um processo infeccioso. No cachorro, ela varia entre 37, chegando até 38 graus. Então, lógico que esse animal, esse artrópode, vai preferir sugar o sangue do cão ou de outro animal que tenha uma temperatura corpórea mais alta, para ele é melhor. E ao picar, tanto o ser humano como qualquer outro animal, ele libera uma substância, que essa substância é anticoagulante. Ele não deixa coagular o sangue naquele lugar onde ele está picando, porque ele precisa absorver, ele precisa sugar, porque ele é um animal sugador, o sangue em sua forma líquida. É por isso que na maioria das vezes, com a picada de um carrapato, provoca uma reação no lugar, o animal se coça, ou até a própria pessoa mesma, quem for sensível, a tendência é produzir a histamina, que é uma substância que provoca uma reação alérgica pela picada do carrapato. Então, uma vez que esse animal tem a infestação de uma mamona, como a gente chama, que é a telógena, que é o nome científico, é telógena, ou mais de uma no seu corpo, ela vai produzir uma quantidade absurda de larvas, de ovos, depois que se transformam em larvas, e volta a virar o carrapato adulto. Se o carrapato ele for masculino, ele é aquele achatado que o pessoal costuma chamar de ruduleiro. Aquela grandona que é em forma assim de uma bolsa cheia de sangue, aquela ali é a carrapato fêmea, que é a telógena. Então, cada telógena daquela produz 2.000 ovos, que infesta o ambiente e que infesta também o animal. Quando ela vai depositar os ovos, está no período de depositar, ela se alimenta do sangue durante determinado período e depois ela desce, ela cai do corpo do animal para produzir, para poder lançar no meio ambiente aqueles ovos que se transformam em larvas. A grande questão é que muitas vezes a gente limpa o animal, mas a gente não limpa o animal, não limpa o ambiente onde o animal vive. Então esse carrapato do meio ambiente, ele acaba contaminando o animal de novo. Ou algumas pessoas têm o hábito de passearem com seus cães, né, com seus animais, e não usam nenhum preventivo ao sair das suas residências com o animal, principalmente gramas, onde o carrapato ele encontra umidade e ele encontra temperatura. Durante o dia, esse carrapato, essa larva, ele fica em volta na base do vegetal, porque ele vai achar um pouco de umidade da planta e ele vai achar uma temperatura mais amena para ele. Durante a noite, esse carrapato sobe para a ponta da folha, principalmente da gramínea,
porque está mais ventilado e é melhor para ele. Então é um ambiente mais favorável para ele. É justamente no horário onde a gente normalmente sai para passear com os nossos animais, ou de manhã cedo, ou então no final da tarde. Então, uma vez que esse local contaminado, ele vai novamente reinfestar o cão novamente. Hoje a gente observa um uso discriminado de uma medicação chamada ivermectina, que é o princípio ativo da medicação, é chamada de ivermectina. A gente encontra muito em lojas veterinárias ou em pet shops chamado de Ivercanis. E às vezes as pessoas utilizam essa medicação sem utilizar uma dosagem certa. Hoje os carrapatos, assim como as pulgas, os ectoparasitos, que é o carrapato, que é a pulga, que é a sarna, elas já criaram resistência a essa medicação que respondia muito bem. O grande X é que a ivermectina, ele entra na corrente circulatória, passa por um processo da digestão e fica a substância circulando no animal. Então o carrapato, para morrer, é necessário que ele pique o animal, se alimente daquele sangue e absorva a ivermectina, como qualquer outra medicação, como o Simparic, né, que é outra medicação, como o Bravecto, como outras medicações que existem no mercado que são antiparasiticidas. Qual é a diferença dessa medicação oral e da medicação que você usa tegumentar, no caso que a gente utiliza na pele, no pelo do animal? Todas as duas é necessário o animal, o carrapato, sugar o sangue, se alimentar daquele sangue, porque eles não evitam que o carrapato suba e não evitam que o carrapato pique. O que ele faz é picar e morrer com a substância que circula no corpo do animal. A diferenciação em relação às coleiras é que a coleira solta uma quantidade de medicamento no pelo do animal, que ele se espalha pela pele e que age como inseticida. Hoje a gente tem o que a gente chama de porum, que são aqueles líquidozinhos, como Frontline e outros mais, que você coloca ao longo do dorso do animal. E que também o carrapato ainda sobe e às vezes chega até a picar o animal. Hoje já existem medicações no mercado que vêm com um princípio ativo ao qual o carrapato não consegue subir, porque ele vem com uma substância que queima a pata do carrapato, arde como pimenta, e o carrapato, ao tentar subir, ele mesmo desiste e ele cai. Então ele não chega nem a subir no animal. Hoje já existem linhas de medicamentos com esse nível de precisão, que hoje eu particularmente é o que eu tenho usado nos meus animais. Eu controlei o carrapato dentro da minha casa, pelo fato da gente morar vizinho à loja e pelo fato de eu andar muito no campo, eu acabo me contaminando minhas roupas, acabo contaminando meu calçado e tal, com o carrapato que às vezes sobe na gente e a gente não percebe, a gente não vê. E que a gente acaba levando para dentro de casa. Com essa medicação que hoje você coloca no dorso do animal e que o carrapato já não sobe. Para mim foi o que eu consegui controlar o carrapato nos meus animais. Doutora Milena, no caso das coleiras, elas fazem a prevenção, faz um trabalho preventivo ou ela faz o tratamento? Ou seja, ela é capaz de evitar que o carrapato ataque o animal ou somente após o animal ser atacado, né, ser ofendido pelos carrapatos, e é aí que vem a influência do medicamento? Depende muito do tipo de medicamento que vem na coleira. Tem medicamentos que se o animal já tiver com uma infestação grande de carrapato, você não vai conseguir eliminar essa infestação só com a coleira. É necessário que você faça o uso ou de alguma medicação parenteral, alguma medicação, algum comprimido de alguma medicação, ou a ivermectina, ou outros que você pode utilizar, que cai na corrente circulatória e acaba matando o carrapato. Ou você utilizar banhos. O grande risco do banho é a questão da toxicidade, de intoxicar o animal, porque se o animal lamber aquele produto, ele corre o risco de estar se intoxicando, né? Tá colocando para dentro do seu organismo a substância tóxica. E existe também coleiras que você coloca e que mesmo que o animal esteja infestado, ela faz uma ação no pelo, né, na pele do animal, que acaba derrubando o carrapato.
varia muito do produto, da substância química que a coleira contém, né? Eu hoje, assim posso dizer, já testei, e uma das coisas que deu certo foi o sabonete Febo, por conta daquele do preto, que ele vem com uma quantidade de enxofre, acidifica a pele do cão e não deixa com que o carrapato suba. Mas faz bem à saúde do animal? Não tem problema nenhum. Então, assim, ou você até colocar o próprio enxofre, dentro um pouco do enxofre, lógico, numa quantidade mínima, só dar uma pulverizada na alimentação, e porque o enxofre ele deixa um cheiro forte na pele, e ele não deixa, o carrapato não sobe, não tem predileção por esse tipo de pele com esse cheiro forte, essa acidez. Então o carrapato não sobe. Tem outras medicações naturais que você pode dar muito bem. Milena, pode dar o banho com NIM? Pode, tem que ter cuidado, que tudo em excesso tem um grau de toxicidade. Não é porque é um vegetal que a gente pode usar indiscriminadamente, né? Tudo tem um princípio ativo, tem uma substância ali que você pode fazer o uso dela, dependendo da quantidade que você usa. Então, hoje a gente já tem várias outras opções de medicamentos, de medicações naturais e que resolvem muito bem. Doutora Milena, a senhora está falando na mamona, né? Que é aquele carrapato grandinho, né? A mãe, né? No caso. E eu já peguei vários deles dos animais que eu tenho em casa. E inclusive naqueles que adotamos, né? Tanto eu quanto a Eliane adotamos da rua. E observamos logo de imediato como eles estavam cheios de carrapatos, muitos carrapatos. E eu sinto que nós, seres humanos, quando temos uma formiguinha subindo pelas nossas costas, ou um mosquito, qualquer inseto, nós nos incomodamos bastante. Como que é o incômodo dos animais? Que eu acho eles até muito fortes diante do que eu vejo ao observar tantos carrapatos naquele pelo deles. Tem coceira? Tem sim. Na realidade, os animais eles são bem mais resistentes do que nós, porque nós andamos calçados, tomamos banho todos os dias e várias vezes ao dia, né? Temos a higiene bucal, temos o cuidado de estar lavando as mãos, de estar lavando o alimento que a gente consome. Então nós somos, vamos assim dizer, entre aspas, menos resistentes do que os animais. O cão ele anda de pé descalço, ele faz um processo de limpeza, de banho de si mesmo, onde ele lambe suas genitálias, né? Onde ele se lambe o seu pelo. O gato mesmo, por onde ele andar, quando ele termina de fazer o passeio dele, a primeira coisa que ele faz é lamber dentro das suas patas e o seu pelo todo. Ele se banha, tirando do seu corpo qualquer tipo de sujeira que possa existir através da sua lambedura. O morcego faz da mesma forma. O morcego é um animal de hábito adulto, é um mamífero de hábito adulto, ou adulto não, noturno, onde ele sai para fazer a sua alimentação no período da noite. Quando ele retorna para sua gruta, né, para o seu ambiente natural, o que acontece? Ao chegar, um sai lambendo o outro. Isso já é uma atitude natural do seu comportamento. Então, os animais, de uma forma geral, eles são muito mais resistentes do que nós, seres humanos. Mas não só neles, como em nós também, causa um incômodo muito grande, porque isso depende muito da sua reação do seu corpo. Tem um animal que tem uma infestação gigante, que se coça, mas caiu o carrapato ou morreu o carrapato, ele não tem, lesiona, causa uma lesãozinha ali na pele, mas logo de imediato se resolve. Em um determinado tempo ele se resolve. Tem animais que chega a cair o pelo todo, porque ocorre uma reação alérgica. Quanto mais grau de sangue, vamos assim dizer, mais puro, mais raciado for o animal, mais sensível ele é. Porque existe uma seleção genética, né, do seu código genético para determinadas qualidades. Como os genes são carreados para as qualidades, para a cor de cabelo, para, vamos assim dizer, para a cor de pele, cor de pelo, cor dos olhos, formato de orelha, no nosso organismo como um todo, até para resistência, né, nós temos um código genético que responde pela nossa resistência. O que acontece? Esses genes, eles vão ficando para trás em outras gerações anteriores às nossas. Então, quanto mais raciado o animal, mais sensível ele é para todo tipo de infecção.
Você vê que tem animais que são albinos, tem a pelinha, aquela pele bem branca, sem pigmentação nenhuma. Eu tenho um paciente mesmo agora, que ele tem a pele bem clara, e eu estava dizendo para o proprietário que a tendência dele no ambiente que a gente vive é sofrer, porque ele não tem a melanina, que é o pigmento que dá a coloração mais escura da pele, né, que nos protege. Então esse pigmento protege a nossa pele da radiação solar, e a própria radiação solar, ela, através dos seus raios ultravioletas, ele acaba irritando essa pele. Então, quanto mais raciado o animal, mais sensível ele é. Depende muito da genética desse animal, mas incomoda e incomoda muito. Já que estamos falando dos pets, mais especificamente sobre os pets nesse momento, uma coisa que eu gostaria de saber também, eu acho que muitos criadores aí de animais também gostariam muito de saber. A curiosidade é a respeito da temperatura, porque em Xique-Xique é uma cidade muito quente, o ano todo, muito sol. Já numa cidade como São Paulo, até mesmo aqui perto, Morro do Chapéu, é uma cidade fria. Como que é a reação dos animais nesses períodos? No caso de Xique-Xique, eles sofrem muito com o calor, tanto quanto os seres humanos? Ou para eles é indiferente? Sofrem também. Deixa eu te falar por quê. No período do verão, a tendência do animal é ter um pelo mais grosso, para que diminua a quantidade de pelo na pele e ventile melhor. Quando chega no período do inverno, esse pelo grosso, ele assim, em alguns animais, ele perde um pouco desse pelo grosso, na maior parte deles, e nasce um pelo mais fino, numa quantidade maior. Com o pelo grosso, é uma quantidade menor de pelo grosso, e com o pelo fino é uma quantidade maior de pelo fino. Porque forma uma manta para proteger a pele, para que o animal não sinta frio. Então, nessa época do ano, é complicado. Eu vejo aqui em Xique-Xique e eu fico até com pena. Cães que, como o husky siberiano, como o akita, né? Que são animais de regiões extremamente frias, são animais polares, vamos assim dizer, né? Das regiões polares, de regiões muito mais frias. E que aqui o pessoal, porque já se disseminou muito a questão de raça pelo mundo. E aqui o pessoal em Xique-Xique também cria. O pessoal chama de o Lulu da Pomerânia, que é muito cabeludo também, muito peludinho. Até o Shih Tzu e outras raças, até o próprio Poodle, né? Que é muito peludo, e nessa época do ano eles sofrem, porque o pelo ele forma uma camada de proteção para que o frio não penetre no corpo. Então nessa temperatura, de qualquer forma, ele forma uma manta. E o animal também sofre com isso, porque ele acumula uma energia maior, a tendência é ele sentir mais calor. Porque os cães, eles perdem temperatura, os gatos, eles perdem temperatura através da saliva, através da barriga, da região do ventre, né, onde não tem pelo, que ao deitar com a barriguinha encostada no chão, é justamente para ele perder aquele contato com o frio do chão, para diminuir essa temperatura sua corporal. Né? E através dos coxins plantares, que são aquela almofadinha entre os dedos. Então, ao eles terem contato ali com o chão, resfria um pouco a temperatura do seu corpo. Mas isso, a temperatura daqui é muito alta, como em outros lugares, é muito alta. E os animais também, você vê que o animal chega a ficar ofegante, né? Isso quer dizer o quê? Ele respira mais alto, mais rápido, para até com respiração mais alta, ou seja, mais profunda, essa respiração mais profunda, para que ele ventile melhor os seus pulmões e ele consiga baixar essa temperatura do seu corpo. Que ele consegue fazer isso também através do processo da respiração. Então aqui, essa temperatura alta também, os coitados dos pets também sofrem. E outra coisa que influencia bastante é a cor da pele. Quanto mais escura a pele e o pelo do animal, mais energia ele acumula, porque a cor branca, se você olhar por um prisma, é como se fosse, ela absorve todos os raios das outras cores, né? A cor preta absorve todos os raios das outras cores, por isso que dá aquela coloração escura. Já a branca não, é como se ela batesse e retornasse, então não absorve tanta energia assim. Então, quanto mais escura, você vestir uma camisa preta
no sol quente, a tendência é você sentir mais calor, porque aquela coloração, né, em termos do prisma, vamos assim dizer, da radiação solar, absorve mais energia. O branco não, quanto mais claro for, absorve menos energia. E os animais também sofrem com isso. Eu tenho a impressão, doutora Milena, que com essa informação muita gente vai observar essa questão da escolha, né, da cor da pele do animal. É uma outra questão que eu acho bastante interessante, diz respeito ao que eu ouvi há alguns anos atrás com um amigo meu. Ele me dizendo que o cachorro dele, ele havia tosado, né? E aí o animal começou a se esconder debaixo da cama, dentro de casa, não queria sair de jeito nenhum. E ele, preocupado, procurou se informar o que havia acontecido. Procurou, salvo engano, um profissional da área mesmo, um veterinário. E aí a informação que ele recebeu é que o animal estava com depressão. O animal tem depressão, doutora Milena? Ele tem sim, ele tem um processo, não diria que se fosse uma depressão. O que acontece? Imagine você vestido e de repente você tira a sua roupa e começa a andar sem ela, nu. A sensação do animal é a mesma. Quando você tem o hábito de vestir uma determinada roupa, que você veste outra roupagem, você se sente diferente, porque você tem um incômodo, você está habituado, você está, vamos assim dizer, acostumado com aquele tipo de vestimenta, ou aquele tipo de cabelo, ou aquele tipo de comportamento. Você está acostumado com aquele tipo de comportamento. De repente você não se vê mais naquela situação, você se vê numa situação nova que se tirou aquela roupagem, se tirou aquele pelo. Então o animal, a ventilação da pele, até assim, em termos de, entre aspas, do peso dele, ele se sente até mais leve porque ele não tem aquele pelo. Então esse animal, até se adaptar a essa nova realidade dele, ele fica um pouco constrangido, ele fica um pouco meio sentido em relação até criar um novo hábito, até ele se perceber nessa nova situação. Hoje, Adilson, tem uma coisa maravilhosa na veterinária. Eu costumo dizer que a veterinária não tem nada de diferente da medicina humana. São organismos vivos, né? O que difere são muito poucas coisas. A nível de comportamento, a nível de biologia em si, é muito parecido. De infecções, é muito parecido. Hoje a gente já pode tratar animais com a homeopatia. Hoje a gente já pode tratar os animais com florais. Eu mesma sou pessoa extremamente adepta à homeopatia e aos florais. Como é que age a homeopatia? A homeopatia age da seguinte forma: você vai pegar um mínimo daquela substância e introduzir no seu corpo, para que o seu corpo, por si só, ele comece a produzir substância ou comece a aprender a quebrar aquela substância que você introduziu, criando dentro do seu corpo, entre aspas, uma resistência. Muitas vezes a gente usa muito produto laboratorial, no sentido de ser medicamento farmacológico. E hoje a gente com a homeopatia a gente resolve alguns problemas e resolve muito bem. É como se você usasse as plantas medicinalmente, né? A substância da planta para você se tratar. Quando você está com gripe, você toma o quê? Chá de mel com alho, com limão, né? Para se tratar de uma gripe. Limão é vitamina C, vai aumentar a sua imunidade. O alho, de alguma forma, ele é um antibiótico natural, né? O cravo, de alguma forma, ele também faz um processo anti-inflamatório, assim como a canela, que até aumenta o seu metabolismo, e com isso você também vai aumentar, de alguma forma, vamos assim dizer, a reação do seu organismo a produzir mais imunoglobulina. Então tudo tem um porquê. E a questão dos florais é justamente isso. A gente coloca algumas substâncias em menores proporções no seu organismo, para que o seu organismo ele responda a si só. Então a veterinária hoje já tem a acupuntura, que é o tratamento
de algumas enfermidades, de algumas situações, através de pontos extremos no nosso corpo. E hoje a gente já pode, inclusive, tratar as dermatites, né, que são mais provocadas por carrapatos, por pulgas e até problemas hormonais com a acupuntura. Todas as nossas extremidades do nosso corpo, eles têm terminações nervosas. E a acupuntura, você vai lá com a agulhinha fininha ou só com a ponta do seu dedo e você estimula aquele ponto, naquele local, onde tem uma terminação nervosa relacionada a alguma parte do seu corpo que está lhe incomodando. Eu sou adepta e eu faço acupuntura, eu uso em mim a acupuntura, uso em mim a homeopatia, nas minhas filhas também, tenho o hábito de usar, inclusive os florais de Bach, e o resultado também é magnânimo. Interessante o negócio da acupuntura. E eu vejo falar do êxito, né, que tem sido esse tipo de tratamento. As informações realmente são muito positivas. Doutora Milena, e no tocante às fêmeas, né, logo que ganham seus filhotes, algumas chegam a matar, né, os seus filhotes. Qual o motivo? Primeiro pode ser um estresse. Sim, quando tanto o ser humano como os animais, há uma descompensação hormonal muito grande. No período gestacional, há a produção de alguns hormônios que sustentam a gestação. Ao filhote nascer, ao indivíduo nascer, esse hormônio que estava lá em cima, no caso a progesterona, que segura a gestação. Doutora Milena, e no tocante às fêmeas, né, logo que ganham seus filhotes, algumas chegam a matar, né, os seus filhotes. Qual o motivo? Primeiro pode ser um estresse. Sim, quando tanto o ser humano como os animais, há uma descompensação hormonal muito grande. No período gestacional, há a produção de alguns hormônios que sustentam a gestação. Ao filhote nascer, ao indivíduo nascer, esse hormônio que estava lá em cima, no caso a progesterona, que segura a gestação, e outros hormônios, elas estão no ápice, eles estão lá em cima. Quando de repente, você tira aquele indivíduo estimulador da produção desse hormônio, há uma descompensação hormonal. Então, deixa de existir a progesterona e outros hormônios que sustentam a gestação, para ser estimulado a prostaglandina, para ser estimulado na hora do parto, na produção da prolactina, na produção de leite, alguns tipos de estrógeno, para que o útero se murche, né, e o leite comece a ser produzido. Primeiro tem uma questão emocional, que ao nascer um filhote, tem fêmeas que não reconhecem, acham que esses filhotes vão tomar o seu espaço, o seu carinho, o seu amor e o seu ambiente. Então, se existe um invasor, nada melhor do que o espantar, tirar da existência aquele invasor. Uma outra situação o estresse do parto é tamanho que ele acaba se automutilando, né, se mordendo cauda ou mordendo alguma parte do seu corpo, para tentar se livrar daquela sensação de incômodo, ou ele acaba descontando esse estresse no filhote e acaba matando o filhote. Até mesmo a questão da amamentação. Amamentar nos primeiros dias dói realmente, porque os mamilos, a pele é muito fininha, muito sensível. Como a saliva é rica em 2 bilhões de bactérias, né, de micro-organismos, e ela precisa de uma determinada acidez, porque a digestão começa na boca, ela acaba machucando, acaba, vamos assim dizer, inflamando os mamilos. E isso faz com que o animal sinta dor, tanto como, no caso, a mulher. E isso faz com que ela também se estresse. Então, a maneira dela eliminar o seu estresse é eliminando quem está causando o seu estresse, que no caso será os filhotes. Seria semelhante, poderia dizer que é semelhante à depressão pós-parto da mulher? Mais ou menos por aí. Uma depressão pós-parto, mais ou menos pela mulher. Porque essa descompensação de humor, há uma mudança de humor muito grande.
A gente chama de boas criadeiras e más criadeiras. Isso acontece no bovino, isso acontece na égua, isso acontece em qualquer espécie animal. Tem animais que eles adotam, você vê, às vezes uma vaca pare e ela enjeita o bezerro. Ela não aceita o bezerro, ou uma égua pare e enjeita o potro. Isso acontece, porque a situação do estresse, do parto e do pós-parto é muito grande, principalmente por causa dessa descompensação hormonal. Então, às vezes, se o animal ele não traz consigo o seu código genético, no seu código genético, de ser um bom criador, vamos assim dizer, de seus antepassados, né, da sua característica genética, ele acaba tentando se eliminar disso aí. E o que fazer os proprietários dos animais, no caso de eles quererem que esses animais, a mãe e os filhotes, continuem no mesmo espaço, no mesmo lar? Nem que com o tempo, né, eles comecem a fazer as pazes e volte tudo ao normal. Há a possibilidade de que se volte ao normal, ou a melhor forma aí para resolver é realmente afastá-los? Não, separá-los, né? A gente deve sempre tentar mostrar para o animal, para a fêmea, que ela não perdeu o espaço dela, que aquele ambiente é trazer o animal para perto, ter paciência com ela, botar ela para lamber. Normalmente, quando o animal nasce ou que está em trabalho de parto, a primeira coisa que a gente faz é com nossa mão, às vezes suja de perfume, suja do nosso suor, da nossa transpiração, apanhar para colocar no animal. E esse cheiro do nosso corpo, que não é dela, ela também estranha por conta disso aí. Então, se você vai ajudar no trabalho de parto, ou se você vai mexer num filhote, o ideal é que você lave as suas mãos, esteja com a mão lavada com um sabão sem cheiro, para que você não passe para ele o seu cheiro. Você vê que a vaca, toda vez que o bezerro vai mamar, ela urina. Por que ela urina? Ela urina para estimular, para fazer com que os respingos peguem no seu filhote e deixem impregnado no filhote o seu cheiro, né? E às vezes ela pega e lambe. Ela lambe por quê? Ela lambe para deixar impregnado no seu filhote o seu cheiro. Então a gente também pode estar fazendo isso, tentar pegar o animal, colocando devagarinho, com um pouco de paciência, colocando para mamar, mostrando a ela que é um filhote, mostrando que o carinho que você tem por a sua fêmea, que o filhote não vai tomar o lugar dela, que ela tem o seu lugar perto de você. Então você, de alguma forma, tentar colocar esse filhote no meio social da fêmea. Doutora Milena, uma coisa que eu sei também, Chique todos sabem, que a senhora tem 2 filhas, ambas na área aí de veterinária, seguindo a mãe. Eu queria que a senhora falasse um pouco como que é essa convivência, essa relação com 2 filhas que seguem a profissão da mãe. Veja só, na realidade disso, todos nós, eu e meus irmãos fomos criados dentro da fazenda, como eu falei no início da entrevista. Todo domingo meu pai nos levava para a fazenda em Mundo Novo. Todo domingo era sagrado. A gente, querendo ou não, a gente tinha que ir. Como não é diferente, pelo fato de mim também gostar muito de fazenda e gostar muito desse convívio, elas passaram a conviver com isso. E se habituaram também, né, além do gostar, a fazer praticamente as mesmas coisas que eu faço em relação aos animais. A Isadora, que é a mais velha, hoje faz Univasf, que é a Universidade Federal do São Francisco, do Vale do São Francisco, faz veterinária lá, já está no 8º semestre. A grande paixão dela é a biologia marinha. Eu acredito que ela deva enveredar por esse caminho aí da biologia marinha. Ela, inclusive, agora, recentemente, esse final de semana que passou, eu fui a Salvador, resolver algumas questões, não me deram um novo programa da ADAB dentro da brucelose, mandaram me chamar de emergência, e ela já ia fazer um treinamento lá na Praia do Forte, lá no projeto Tamai, no Balejo Bart, que ela já vem participando de alguns treinamentos, de alguns cursos nessa área. Eu tive a oportunidade de acompanhá-la. E eu aproveitei que eu digo, não, vamos levar a Isabela também, para poder Isabela
Tá indo médico nessas coisas que a gente já aproveita e já engaja uma coisa na outra. Então Isadora, tudo indica que vai enveredar por essa questão da biologia marinha. E lá nós tivemos a oportunidade de visitar o projeto Tamar, de visitar o projeto da baleia jubarte, e a gente já conhecia, mas a gente nunca é demais, tudo ainda tem um pouco do novo. E tive a oportunidade de me deparar com 2 tartarugas, né, marinhas, da espécie Pente albinas. A coisa mais linda do mundo, tartaruga gigante de 1,5 metro de comprimento, né, e albinas. E aquilo ali me encantou. Se eu pudesse, eu levaria todo mundo para conhecer, para ver. E a gente teve a oportunidade também de ver rêmoras, que até então lá no Tamar a gente não tinha visto ainda das vezes que a gente esteve lá, e outras espécies de animais marinhos. Mas muito legal mesmo. Então, Isadora, a tendência dela é enveredar por essa área aí. Talvez vá lá para Abrolhos, ou para Regente lá no Espírito Santo, ou para essa área ali, ou para Fernando Noronha, a gente não sabe o dia de amanhã. E Isabela, mas também, disse: mãe, eu queria seguir os seus passos. Eu digo: minha filha, eu costumo dizer às minhas filhas o seguinte, que cabe a minha a responsabilidade de criá-las, de educá-las e mostrar o melhor caminho. Mas que elas, a opção de serem futuramente o que elas quiserem ser, elas terão que assumir as responsabilidades. E então, eu já disse a elas, eu digo: olha, você quer partir para a área de biologia marinha, que na realidade ela queria fazer mesmo, era oceanografia. Como a oceanografia é um curso que está muito voltada para a área geológica, eu falei com ela, eu digo: vai para a área da veterinária e você especializa, porque você vai ver um pouco de tudo e você faz o seu caminho dentro da biologia marinha. E é assim que ela tem feito. Já a Isabela, que é a mais nova, não, ela faz hoje 9º ano, mas ela está assim, praticamente decidida a fazer a veterinária também. Mas Isabela é mais chegada à parte de cavalo, né, de pets e de cavalo. Todas as duas montam muito bem, todas as duas. Isabela teve um pouco de oportunidade de montar mais, porque só foi embora agora, né? Isadora já foi embora desde os 14 anos. Isabela foi embora esse ano agora, então teve a oportunidade de andar mais montada a cavalo. Ela é apaixonada por cavalo. E eu fico muito feliz por me seguirem, né? As pessoas costumam ter aquele rotulagem de dizer: porque a medicina isso, a medicina aquilo. Não, a gente tem que procurar ser feliz, independente daquilo que a gente faça. Ou na medicina, ou na medicina veterinária, ou como psicóloga, ou seja lá, se você é feliz, se você gosta, se você se encontra naquilo que você faz, isso é que importa. A questão financeira, eu não me preocupo muito disso com a questão financeira, porque eu acho que quando a gente busca e é feliz com aquilo que a gente faz, o financeiro importa muito, nos dá uma estabilidade, nos serve muito. Mas não adianta você ter dinheiro e você não se encontrar com você mesmo, né? Mas as duas estão enveredando pela veterinária mesmo. E nesse momento, diante de um depoimento tão bonito, tão família, né? Eu vejo até que Milena se emociona quando fala das filhas, e tem que se emocionar mesmo, Milena, e ter esse orgulho. E é tão gostoso, né, quando as filhas, os nossos filhos, eles procuram um caminho. E lógico, quando esse caminho ainda diz respeito à mesma profissão, né, ao mesmo trabalho da mãe ou do pai, é uma coisa maravilhosa, fantástico. Mas, doutora Milena, eu gostaria muito aqui no encerramento dessa entrevista, deixar a senhora as suas considerações finais, pedir à senhora que fale algo que de repente não tocamos aqui durante toda essa entrevista, algo que eu não tenha lhe perguntado. Fique à vontade para essas considerações finais. Eu lhe agradeço pelo convite, né, de estar concedendo essa entrevista para você. Para mim é uma honra muito grande. Eu admiro muito o seu trabalho. Você é uma pessoa extremamente inteligente, e eu admiro. Dizer que a veterinária é uma profissão assim fantástica,
E quando a gente fala na veterinária, como eu falei no início, todo mundo só acha que a veterinária só está na área de pet, na área de grande porte ou de médio porte ou na área de produção. A veterinária tem as suas nuances, tem os seus caminhos. E quando a gente começa a fazer, trilhando nos nossos caminhos, a gente descobre que a gente pode ir muito mais além. Eu gosto, e às vezes, como é que se diz? Eu não sou muito gosto, eu trabalho com aquilo, eu sou feliz com aquilo que eu faço. Eu gosto daquilo que eu faço. E às vezes eu chego a dizer que eu sou viciada naquilo que eu faço. Mas é um vício bom, é um vício do bem, é um vício que me faz feliz, que me realiza como pessoa. A gente, independente da questão financeira ou não, de você ganhar dinheiro ou não, eu faço um trabalho não fazendo merchandising, nem fazendo propaganda daquilo que eu faço, com animais de rua, e toda a vida fiz e continuo fazendo. Eu só sinto muito porque eu realmente, o meu trabalho da ADAB me consome muito meu tempo. Eu viajo mais, eu gostaria mais de me doar, mais para fazer um trabalho maior filantrópico. Porque quando a gente não aprende a se doar para o próximo, a gente não aprende a ser fiel a nós mesmos. Então eu gostaria mais de trabalhar mais com essa questão de animais de rua, que a gente já faz, na medida do possível, um trabalho sempre que a gente pode. É um prazer muito grande, eu gosto do que eu faço, eu me realizo, eu me encontro. A gente sabe que todos nós, Xique-Xique é uma cidade que já desenvolveu muito, a tendência é desenvolver um pouco mais. Às vezes me questionam por que eu não abri. Milena, por que você não abriu sua clínica, abre seu pet? E me cobram essa questão. Eu não posso ainda, porque eu não posso abrir uma clínica nem um pet se eu não tenho condição ainda de dar uma assistência que eu gostaria de dar. Mas a tendência é essa, independente de Isadora ou Isabela vir para Xique-Xique ou não. A minha tendência é abrir minha clínica, o meu pet shop. Eu toda a vida gostei de trabalhar com isso, né? Mas a minha tendência é essa. Mas eu tenho meus pacientes, tenho meus clientes, que nos meus momentos de folga ou um instante eu faço os meus atendimentos e eu estou sempre aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. No meu corre-corre, no meu dia a dia, mas a gente sempre acha um tempinho para servir. Doutora Milena, quero aqui mais uma vez agradecer a senhora por ter aceitado essa entrevista, que eu tenho certeza absoluta que é de grande valia aqui para todos nós, xique-xiquenses, não xique-xiquenses, todo o Brasil, todo o mundo que entende a nossa língua portuguesa, que esteja disposto a conhecer um pouco mais sobre essa área tão bonita, tão nobre, que é a veterinária, né? Falar sobre os animais, sobre vários animais, como a senhora falou aqui, sobre o seu trabalho, né? Como servidora pública do Estado, né? Toda essa experiência que a senhora adquiriu em toda a sua carreira, essa experiência, todos nós aqui aprendemos muito, mas muito mesmo. E quero dizer que fiquei muito feliz aqui com essa entrevista. Eu quero aqui encerrar este momento que para mim é histórico, é um momento que me deixa muito feliz. A página Memórias de Xique-Xique, ela agradece. Os nossos seguidores com certeza também agradecem. E quero aqui finalmente encerrar pedindo a todos os nossos amigos, nossos seguidores, que compartilhem a página Memórias de Xique-Xique, compartilhem essa entrevista, levem as pessoas, ao maior número de pessoas sobre este vídeo, levem a essas pessoas conhecimento, informação, para muitas pessoas que muitas vezes têm dúvida com relação a como tratar os seus pets, né? Sobre algumas enfermidades, sobre algumas formas de evitar certas doenças, como tratar melhor o seu animal e ver as peculiaridades que é essa área da veterinária. Agradeço a todos e fiquemos com Deus.